O dinizismo começou na seleção brasileira. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Fernando Diniz faz sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. Ele convocou 23 jogadores que vão representar a seleção nos 2 primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Essa seleção que contou com atletas em maior número da Europa, que atuam no futebol europeu, a jogadores que atuam no futebol brasileiro. E isso causou um pouco de surpresa, porque se esperava mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, pelo fato do Diniz estar no Brasil, digamos assim, mais perto desses atletas. E uma convocação que chamou a atenção também pelo fato de alguns jogadores que não estão bem em seus clubes, não fizeram uma boa temporada passada, foram chamados no lugar de jogadores que mereciam uma oportunidade na seleção brasileira. E vamos aos convocados, começando pelos goleiros. Para o gol, o Diniz chamou o Alisson, o Ederson e o Bento. O Alisson, eu sigo achando que é errada a convocação do Alisson, porque temporada passada não foi bem no Liverpool. Essa, como eu disse, começou há pouco tempo. O Alisson mostrou muito pouco e eu hoje vejo outros goleiros tendo condição de ser convocados, porque estão jogando melhor e merecem essa convocação, diferente do Alisson no momento. O Ederson, que assim como o Alisson voltou a jogar há pouco tempo, já que, como eu disse, a temporada europeia começou há poucos dias, mas que ele já tem um título na temporada, o da Supercopa da UEFA, e vem jogando muita bola desde a temporada passada, o Ederson, sendo importantíssimo no Manchester City do Guardiola. E para mim, hoje é o goleiro titular da seleção brasileira por todos esses fatores. E o Bento do Atlético Paranaense, eu vejo a convocação merecidíssima, porque o Bento vem jogando muito bem há 2 anos. Eu já vinha pedindo o Bento faz tempo na seleção brasileira, porque muito regular, muito seguro no gol do Furacão, e dessa vez foi lembrado pelo Diniz e, como eu posso dizer, foi presenteado com essa convocação para a seleção, porque foi merecidamente que o Bento foi convocado. Para o lugar do Alisson, eu levaria ou o Lucas Perry, que vem sendo um destaque do Botafogo, líder do Brasileirão, vem sendo o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, ou o Everton do Palmeiras, que tem a experiência da Copa do Mundo, vem jogando muito bem na equipe do Abel Ferreira, segue com a sua regularidade. Então eu acho que esses dois poderiam ter ido para o lugar do Alisson. Para as laterais, que hoje são o ponto fraco da seleção brasileira, o Diniz chamou para a direita, que é a lateral que sofre mais com a falta de bons jogadores, o Danilo, que é um nome já conhecido da seleção, de Copa do Mundo, e vem jogando muito bem na Juventus, só que de zagueiro. E quando ele vai para a seleção, o Danilo tem muita dificuldade em se firmar. O Wanderson do Mônaco, que já vinha sendo convocado pelo Ramon Menezes e foi bem na temporada passada com a equipe francesa, é uma aposta muito boa para a lateral direita, porque é um jogador de muito potencial, de muita qualidade e que pode evoluir ainda mais. Para a lateral direita, ele chamou o Caio Henrique, também do Mônaco, que vem jogando muito bem e desperta o interesse da Federação Espanhola, que parece que está querendo fazer um convite para ele se naturalizar espanhol e defender a Fúria. E talvez, além da qualidade, seja por isso que o Diniz chamou, para evitar que ele se naturalize espanhol. E é um lateral bom, de muito potencial, assim como o Wanderson, e se espera muito dele. E o outro lateral esquerdo convocado foi o Renan Lodge, que hoje está no Olympique de Marselha, que a gente sabe que tem muita qualidade no ataque, mas na defesa deixa muito a desejar e parece que não consegue
melhorar essa deficiência. Na lateral direita, como eu disse, é a posição mais carente para convocar jogadores na seleção brasileira. E eu até esperava, talvez, que o Diniz convocasse o Samuel Xavier, que é um jogador que é de confiança do Diniz, é o titular do Diniz no Fluminense, vive bom momento, sendo importante para a equipe do Flu, mas o Diniz acabou preferindo o Danilo e o Wanderson. E outro que eu gostaria muito de ver na seleção brasileira é o PP, que vem jogando no Porto muito bem, é outro jovem com grande potencial para, quem sabe, suprir essa ausência de um grande jogador na lateral direita da seleção brasileira. Para a lateral esquerda eu levaria o Ayrton Lucas e o Arana, apesar do Ayrton Lucas ter perdido espaço no Flamengo com a chegada do Sampaoli, e o Arana não viveu um bom momento com o Atlético Mineiro, porque para mim hoje são as duas melhores opções para a lateral esquerda da seleção brasileira. O Marlon do Cruzeiro vem jogando bem, vem se destacando, mas eu ainda, se eu tivesse no lugar do Diniz, eu levaria o Ayrton Lucas e o Guilherme Arana. Para a zaga, o Diniz convocou o Gabriel Magalhães, que fez boa temporada com o Arsenal, apesar do Arsenal ter perdido o título fácil da Premier League. O Gabriel Magalhães, que quase foi para a Copa do Mundo do Catar e que ficou fora das últimas duas convocações que o Ramon Menezes fez. Em uma delas deu uma indireta no Twitter. O Ibañez, que foi um dos últimos jogadores achados pelo Tite, um jogador muito promissor que fez boa temporada na Roma e hoje está no Al Ahly da Arábia Saudita, e que apesar de ter se transferido para lá, eu acho que ele tem grandes chances de seguir sendo convocado, porque é um nome forte, jovem, tem qualidade, como eu disse, e foi convocado nas últimas duas convocações do Ramon. O Marquinhos é um nome mais que esperado, porque é um monstro jogando bola, zagueirão, e é um dos líderes dessa seleção brasileira. O Nino, que é um zagueirão que joga muita bola, é capitão do Flu com o Diniz e é um dos jogadores de confiança do técnico. A zaga eu achei boa a convocação, os 4 que foram chamados bons jogadores, não houve questionamentos da minha parte para esses 4, mas eu acho que seria interessante o Diniz e a comissão técnica do Diniz ficarem de olho no Adrielson do Botafogo, que vem muito bem, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje. O Beraldo do São Paulo, que é novo, mas logo vai começar a ser convocado. O Murilo do Palmeiras, que joga muita bola. E o Fabrício Bruno do Flamengo, que está jogando muito bem. Lembrando que o Militão só não foi convocado porque se machucou em um jogo pelo Real Madrid. E quando tiver todos os jogadores disponíveis, ele vai ser chamado e vai fazer a dupla de zaga com o Marquinhos. Isso é uma certeza, que a dupla de zaga da seleção brasileira é Militão e Marquinhos. Para os volantes, o Diniz chamou o André do Fluminense, que ele conhece muito bem, que é craque, é um outro jogador que joga demais e que já vinha sendo convocado antes, mas que agora com o Diniz talvez ele tenha mais chances de atuar com a camisa da seleção brasileira. O Bruno Guimarães, que é outro jogador que é esperado nas convocações, porque fez uma grande temporada com o Newcastle e vai ser importantíssimo nessa seleção do Diniz. O Diniz que trabalhou com ele no Atlético Paranaense. O Bruno Guimarães, que foi um dos atletas que pediu a vinda do Diniz para a seleção brasileira. O Casemiro, monstro. Não dá para imaginar o Casemiro fora da seleção brasileira, independente de quem seja o técnico. Os meias chamados foram o Joelinton, que aproveitou as chances que teve na última convocação e foi lembrado pelo Diniz. E o Veiga, que hoje é o cara do Palmeiras, o principal jogador do Alviverde na temporada, desde a temporada passada, para ser mais sincero, mais justo. E hoje é um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. O Paquetá, que não foi convocado de última hora, porque está sendo investigado por um suposto envolvimento em um esquema de apostas. E essa acusação está trazendo problemas para o Paquetá, tanto na seleção quanto pelos clubes, porque
ele estava negociando com o Manchester City uma transferência, mas por causa dessas acusações o time do Guardiola desistiu da negociação. Para o ataque, o Diniz chamou jogadores já esperados e 2 que, sinceramente, eu não entendi. O Antony volta à seleção brasileira depois de lesão e ele vai ser um jogador que vai ser sempre convocado porque é um grande jogador, tem qualidade. O Antony, que já tinha trabalhado com o Diniz no São Paulo de 2019 a 2020, eles voltam a se reencontrar na seleção brasileira. O Martinelli, que não vinha sendo convocado desde a Copa do Mundo e foi um dos destaques do Arsenal na temporada passada, assim como o Gabriel Magalhães, e é um nome fortíssimo para esse novo ciclo. Jovem, de velocidade, qualidade com a bola nos pés, é monstro, bom jogador o Martinelli. Aí o Matheus Cunha, que é a grande interrogação da seleção brasileira. Eu não entendi por que foi chamado, porque não jogou bem no Wolverhampton. Faz tempo que não estava tendo chances. Quando foi para a seleção não fez nada que fizesse o torcedor ou até mesmo a comissão técnica, tipo, ó, esse dá para ser convocado. De verdade, não entendi a convocação do Matheus Cunha. Outro que ele viajou foi o Richarlison, porque desde a Copa do Mundo não joga nada no Tottenham, não está fazendo nada. Quando foi convocado nos últimos amistosos, chegou cheio de marra, cheio de falar que era o homem gol, o 9 da seleção, perdeu gols fáceis. Então, como você chama um cara desse? Ele e o Matheus Cunha, de longe, são os caras que não faz sentido hoje estar na seleção brasileira. E quem está de volta era um nome já esperado. O Neymar, depois de muito tempo, volta à seleção brasileira, está recuperado da lesão que tirou ele das últimas convocações. Ele, que é o novo astro do Al Hilal da Arábia Saudita. Não importa aonde o Neymar estiver jogando, ele vai continuar sendo convocado, a não ser que esteja machucado ou que ele chegue e fale, ó, não quero mais ser convocado para a seleção brasileira. Porque é o craque desse time, é o principal nome, apesar de não ter tanta responsabilidade como tinha antigamente. Hoje a responsabilidade de ser o craque da seleção brasileira está dividida entre o Neymar e outros jogadores. Como é o caso do Vinícius Júnior, que é outro que não dá para imaginar fora da seleção brasileira, que vem sendo o melhor jogador brasileiro na Europa e que, qualidade de sobra, vem jogando demais no Real Madrid e com certeza vai jogar ainda mais nessa temporada, porque hoje ele é o protagonista, ele é o principal jogador do Real Madrid. E fechando a lista, tem o Rodrigo, que tem sua convocação garantida pelo craque que é e pelo que joga no Real Madrid. E nessa temporada vai ser, junto com o Vinícius Júnior, um dos principais jogadores do Real. Para o lugar do Matheus Cunha e do Richarlison, eu teria levado fácil Rony e Pedro, porque jogam mais que os dois, vivem momentos melhores que os dois e na seleção brasileira produziram mais que os dois, porque o Richarlison só produziu na Copa do Mundo, antes e depois nada. Outro que poderia ter sido chamado é o Arthur Cabral, que fez grande temporada na Itália com a Fiorentina, mas o Diniz não o chamou. A convocação do Diniz foi boa, ele se baseou muito nas últimas convocações, até teve um pessoal zoando que ele deu Ctrl+C, Ctrl+V nas convocações do Tite. E eu esperava que ele chamasse mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, como eu disse no começo do vídeo. Eu até esperava que ele chamasse mais jogadores do Fluminense, que é o time que ele treina, que ele convive o dia a dia, que ele conhece melhor os jogadores, como é o caso do Fábio, do Samuel Xavier que eu falei, do próprio Ganso, que vem muito bem com ele no Fluminense. E eu gostaria de ver o Ganso voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que pelo que o Ganso vem jogando no Fluminense nos últimos tempos,
ele poderia ter uma chance na seleção brasileira. E sobre o Diniz assumir a seleção brasileira, que eu não comentei logo que ele foi anunciado, eu acho que é um bom nome. O Diniz, pela falta de títulos, muita gente torce o nariz sobre o Diniz assumir a seleção, mas é um técnico que eu vejo com capacidade. Tem um jeito de jogar que os jogadores gostam, tem um entendimento do futebol que é igual à época de ouro do futebol brasileiro, de ataque, de drible, de qualidade no ataque. É um time que joga buscando o gol do adversário e muda muito a característica dos últimos técnicos, que o Tite e o Filipão eram técnicos que prezavam mais por uma defesa sólida, um sistema de marcação forte. Já o Diniz, que tem um sistema de marcação forte nos seus times, mas que preza mais pelo ataque. Então, eu acho que apesar de muita gente falar o Diniz não tem currículo para assumir uma seleção brasileira. Muitos até dizem, só ganhou o Carioca. Mas, cara, olha o Scaloni na Argentina. O Scaloni não tinha título nenhum e ganhou uma Copa do Mundo. Por que isso não pode se repetir com o Diniz? Então, eu acho que o dinizismo na seleção brasileira pode dar muito certo. Só que a gente tem que saber até quando vai ter o dinizismo na seleção. Porque tem aquilo do Ancelotti assumir a seleção brasileira em 2024 na Copa América. Como vai ser feito isso? Para mim, sinceramente, o Ancelotti não vem. Ele não dá entrevistas, ele não comenta sobre assumir a seleção brasileira, ele sempre desconversa e a imagem que ele passa é de que não vai aceitar, só está esperando finalizar 2023 para chegar no presidente da CBF e falar, não vou assumir. Porque é essa a impressão que eu tenho. Eu acho que o Ancelotti não vai assumir a seleção brasileira e vai ser o Diniz mesmo. Que o Ancelotti, vindo ou não, o Diniz tenha muita sorte na seleção brasileira, que ele consiga resgatar a identidade do futebol brasileiro, que há muito tempo a gente não vê, por tudo que eu falei antes. Boa sorte, Fernando Diniz, que o dinizismo tenha sorte na seleção brasileira. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, comenta aí o que vocês acharam dessa convocação, o que vocês esperam do Diniz na seleção brasileira, se vocês acham que o Ancelotti vai vir, o que vocês esperam do italiano na seleção brasileira, vamos bater um papo legal. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição e aqui na tela. E é isso, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou!